Olá, meus peixinhos e peixinhas! Peixinhos e peixinhas? Sim, depois eu vou contar por que peixinhos e peixinhas. Bem, hoje eu estou aqui para contar uma história para vocês. Uma história real. A história da Du. Olha, gente, Du é essa garotinha linda que está ali atrás. É esta bonequinha. Du sou eu. Du sou eu quando eu era criança. Era o meu apelido de criança. E, para quem já me conhece, né, já sabe que tem o livro das aventuras da Du. Livro? Bom, deixa eu me apresentar melhor. Para quem ainda não me conhece, para quem nunca me viu por aqui. Eu sou Maria Cristina Vieira, eu sou autora e ilustradora de histórias infantis. Sou graduada em pedagogia, mas nunca trabalhei na área da educação. Trabalhei, sim, como técnica em enfermagem por 18 anos, nos hospitais aqui do município de Maringá, no Paraná. E a história que eu vou contar hoje para vocês é uma história que para mim é emocionante, porque quando se trata da história da gente, não tem como não se emocionar. E às vezes não parece uma história, às vezes parece que é um sonho. A Du cresceu feliz no município a 50 quilômetros daqui de Maringá, em São Jorge do Ivaí, numa família muito unida, com sua mãe, Nérzia, seu pai Ernesto, irmã Ivete, irmão Evanildo e o irmão mais novo, Alexandre. E ali a Du cresceu, com seus bichinhos de estimação, igual o Ping, que tá ali ó, no banner, né, que era o cachorrinho, e tantos outros bichinhos. E a Du cresceu muito feliz e muito bem educada. E a mãe da Du, a dona Nérzia, tudo queria que a Du fosse aprendendo. Mesmo quando a Du não queria muito. A Du aprendeu crochê desde criança, de adolescente, a fazer tricô, a fazer bordados e a fazer pinturas. Isso mesmo, a Du era apaixonada por tintas e pincéis e a Du cresceu amando tudo isso e a Du ama tudo isso até hoje, gente. E é sobre isso que eu quero falar para vocês, sobre esse colorido na vida da Du, da pequena Du. Bem, gente, então meu sonho era ser professora. Desde criança eu queria ser professora. Era o sonho. Eu brincava de escolinha, eu colocava as latas de tintas como os banquinhos e as cadeiras como mesinhas. E ali os meus vizinhos, amigos que sempre estavam lá em casa eram meus alunos. Mas nunca pediam para ser a professora, porque eu acho que olhava para mim e já sabia. Não adianta que essa menina de nariz arrebitado, ela não vai deixar a gente ser professora nenhum dia, gente, meu Deus. E nunca me pediram isso. Acho que é porque eu já tomava a frente do negócio, né? Tipo assim, eu sou e pronto, e tá acabado, não tem chance não. Meu Deus do céu. Até neste livro eu falo um pouquinho sobre isso. Tem uma história que eu conto, sabe? A professorinha Du. Nossa. E quando não tinha meus amiguinhos, ali eu colocava meu cachorro, meu gato, meus bichinhos de pelúcia, alguma boneca e pronto. Estavam ali os meus alunos. Me lembro até hoje quando meu pai me deu uma lousa, um quadro verde. Sabe, gente? Nossa, meu Deus, que coisa mais linda que foi aquilo na minha vida. Era pequeno, mas para mim era tão grande. Veio uma caixinha numa sacolinha com giz colorido. Gente, que lindo. Mas é claro que logo, logo, todos aqueles giz se acabaram, né, gente? Porque a Du deu muitas aulas com aquele giz, escrevendo naquele quadro. E quando acabava o giz, que não trazia da escola, os irmãos mais velhos não traziam da escola os pedacinhos de giz para a Du brincava onde, gente? Olha só que delícia! Dentro de um galinheiro desativado. O quintal da Du era muito grande. Então o quintal era muito grande. E no fundo tinha um pé de abacate imenso, que quando ele tinha aquelas cargas de abacate, quando ele tinha os frutos, minha mãe proibia. A mãe proibia de brincar embaixo do pé de abacate, porque caía aqueles abacates. E eu brincava dentro de um galinheiro. Eu e os meus amiguinhos, o meu irmão mais novo, e lá, gente, deixava aquele galinheiro desativado, brilhando. Ele era tipo de... Tinha o térreo, daí subia 2 degrauzinhos, e daí eu subia na outra parte do galinheiro. E ali eu limpava, tudo com uma esponjinha e uma latinha de margarina cheia de água e sabão,
todo aquele chão daquele galinheiro, sabe? Tudo ficava, aquelas tábuas ficavam limpinhas, para mim estavam limpinhas. E a parede também. E a parede se transformava no meu quadro, quando eu não tinha mais giz. E ali naquela parede eu escrevia com carvão e apagava com a buchinha, sabe? Com uma esponjinha, molhava na latinha e apagava. E sempre brincava de dar aula, sempre brincava de ser a professorinha do... O tempo passou, a minha irmã começou a fazer um curso de pintura, olha, ela saía... Gente, era bem mais difícil, né, aquele tempo. Ela saía a pé, meu irmão ia com ela, eles iam no sítio perto da cidade, e lá, não sei quantos quilômetros, e lá ela aprendia o curso de pintura. E daí ela voltava com aquelas novidades. Nossa, eu encantada com o material dela. Quando ela já aprendeu vários riscos, tudo, já se sentiu segura, ela iniciou a dar aulas de pintura em casa. Mas as aulas eram todos os dias, todos os dias. E eu porque quis aprender a pintura. E eu virei aluna da minha irmã. E daí ela dava aula de pintura. E todo dia eu chegava da escola, daí eu já estava indo para a escola, chegava da escola, me trocava, almoçava e começava já a aula. Gente, aquelas aulas duravam quase 3 horas, quase a tarde toda para mim. E daí, é claro, do meu jeito, né, gente? Eu nem lembro como que eu pintava, mas eu pintava. E ela me ensinava. Mas o tempo foi passando, e tudo aquilo, aquela rotina. E daí eu via minha vizinha brincando. E, ai, gente, eu queria brincar. Daí eu comecei a chorar um dia, mas chorei, debrucei assim em cima da minha pintura e chorei. E minha mãe, que foi, Maria Cristina? Eu falei, eu quero brincar. E peguei e devolvi as tintas para minha irmã, né? Fiquei com alguns pincéis. Minha mãe deixou eu ainda brincar com as tintas, com os vidrinhos que eu colocava um pouquinho de água e ficavam todos coloridinhos. E assim foi passando o tempo, mas sempre querendo ainda pintura. Brincava, estudava. E depois, um dia eu resolvi querer voltar para o curso de pintura. Quando eu tinha 12 anos, eu comecei a dar aula de pintura. Gente, era uma criança praticamente. E eu já estava ensinando aquele pouco que eu sabia. E foram chegando alunas, sabe? E alunas crianças e alunas mais velhas também. Nossa, gente, eu passava cada apuro, porque eu ainda não sabia muita coisa. E os acidentes aconteciam, caía pincel, e daí eu tinha que inventar alguma coisa. E lá vai eu inventar alguma coisa. E eu tremia perto das alunas, e eu não podia tremer, eu tinha que demonstrar que eu estava ali firme, que eu sabia o que estava fazendo. Para elas não verem eu tremer, eu pegava e pedia para elas, troca a água do seu copo, e elas pegavam ela no tanque. Enquanto elas trocavam a água do copo, eu pegava e arrumava rapidinho, daí eu só explicava o que tinha acontecido, para as minhas alunas não verem que eu estava tremendo, porque eu não queria passar essa insegurança. Eu iniciei o ensino médio, então eu estudava em 2 horários, eu fazia como se fosse 2 cursos, eu fazia o magistério, porque eu queria ser professora, fazia o magistério no horário, e à noite eu fazia um curso que se chamava Básico em Comércio, que é o que a gente falava, do 2º grau. Então eu estudava. E assim foi. E eu dava aula de pinturas ao sábado. Daí minha casa já não permitia mais, não cabiam mais as alunas. Então daí o colégio me emprestou a mesa do pátio e no sábado à tarde eu recebi. De manhã tinha uma turma bem grande e à tarde tinha outra turma no sábado, né? Então eu dava aula de pintura ali. Depois eu terminei o ensino médio e depois comecei a faculdade, fiz pedagogia, porque queria trabalhar na escola, queria ser pedagoga, queria ser professora, era o meu sonho. Namorei, casei, daí me mudei para Paranavaí e era lá que eu fazia a faculdade. E depois, quando eu estava no último ano da faculdade, eu engravidei. Meu Deus, engravidei do meu primeiro filho. E passei aquela gestação, tudo bem, mas aquela insegurança, né? O primeiro bebê estava longe da mãe, longe, né, da mãe do meu ex-marido, que hoje é ex, né? Minha sogra. E ali nasceu o meu bebê. E junto com o meu bebê veio o quê? Uma depressão pós-parto. Gente, na semana que seria a colação de grau, eu estava com os pontos da cesárea, sabe? Ainda pensei, meu Deus, como que eu vou? Vai doer muito, eu ficar muito tempo sentada. Eu ficava pensando, toda preocupada, né? Fui tudo na colação de grau, toda feliz, mesmo toda dolorida. Mas o meu bebê, gente, chorava muito. E a cada dia que passava, ele chorava mais. Ele tinha muita cólica. E eu chorava junto. Até eu descobrir que eu estava em depressão, foi muito sofrido. A minha depressão não era
rejeitar o bebê. Não, não era isso que eu sentia. Eu sentia tristeza. Quando chegava a tardezinha, começava a querer escurecer, me dava uma angústia, uma angústia, uma angústia, uma angústia, e eu não sabia o que era aquilo que eu sentia. Eu pensava, tá tudo certo, tá tudo perfeito, mas o que é isso que eu sinto? O que é isso que eu sinto? E naquela época, não tinha assim... Eu não tinha nem celular, nem meu ex-marido tinha, na época celular não tinha ainda, sabe, quase. E a gente nem via, falar de internet também, nem pensar, era algo muito distante da gente, pouquíssimas pessoas que tinham. E não tinha aquele hábito de ler também e procurar outros livros, né, e artigos e descobrir aquilo que eu sentia. Comecei a partir para médicos. E vai no médico e conversa com o médico, vai com o psicólogo, conversa com outro médico, o bebê que chora, eu que choro, eu que choro, o bebê que chora. Eu não sabia se ele chorava porque eu chorava, se eu chorava porque ele chorava. Mas o Eduardo chorava muito e ele perdia o fôlego e eu quase morria junto do meu coração, porque que desespero aquele moleque roxo nos meus braços e joga pra cima e sabe, meu Deus, e o médico falava, não, ele não vai morrer, ele não vai morrer, mas eu pensava, meu Deus, pra mim ele ia morrer. E minha mãe vinha muito me ajudar, porque eu não tinha dias que eu não conseguia nem limpar a casa. Gente, nunca julgue alguém. Quando alguém está deprimido, que você sabe de alguém que está com depressão, ou mesmo que não estiver, evite de julgar as pessoas sem saber o que as pessoas estão sentindo realmente. Por favor, gente. Só quem passa que sabe. Muitas vezes eu pensei e não existiu mais. Sim, gente, às vezes passava isso por minha cabeça, mas eu nunca tinha coragem. Tinha manhãs que eu amanhecia sentada no chão da minha cozinha, chorando, encostada na geladeira. Eu lembro que eu chorava, encostava com tanta força, fazia tanta força escorada na geladeira, que eu tirava a geladeira do lugar. De tão desesperada que eu ficava ali. Eu não queria ficar acordando meu ex-marido, que ele também já estava até se cansando de tanto chororô, coitado, sabe? E eu chorava. Eu debruçava em cima do berço do meu filho e pensava, mas se eu morrer, quem que vai cuidar dele? Quem que vai amar tanto assim ele? E minha mãe, meu pai, eles vão chorar, eles vão se entristecer, eu não posso ter esse desgosto, eu preciso estar aqui. Daí parece que amanhecia até melhor um pouquinho, mas daí você já passava a noite acordada praticamente, esgotada de chorar, né? E tantos pensamentos, sabe, que vinham na cabeça. E tem coisas que eu nem lembro. Minha mãe fala, você não lembra? Às vezes minha mãe chora, minha irmã às vezes chora quando elas falam, você não consegue lembrar, Cris, do que você passou. Tem coisas que eu não consigo me lembrar, que foi mais sério do que eu imaginava. Mas daí foi em vários médicos, tomava várias medicações e não melhorava. Alguns remédios faziam efeito ao contrário, outros demoravam 15 dias para começar a fazer efeito. E um dia minha mãe falou assim, Maria Cristina, vem aqui em São Jorge do Ivaí, que tem um médico tão bacana, o Dr. Luiz. E esse médico ele era esposo de uma professora minha do magistério, sabe? Só que ele sofreu um acidente depois, um tempo depois ele sofreu um acidente, então ele não está mais no nosso meio. E eu fui lá, a mãe falou, ele é tão bacana, e eu cheguei lá. E eu falei pra ele das minhas tristezas e de uma infecção. Eu tinha uma infecção no meu útero que não sarava. Aquela infecção não sarava. Era medicações e tratamentos e não sarava. Porque quando eu tomava medicação e fazia todo o uso do tratamento certinho, quando eu repetia o exame, a bactéria estava lá. E é uma bactéria super simples de ser eliminada. Não é nada sério, mas o meu problema estava aqui, olha. Estava aqui. Eu não deixava curar o meu útero. Eu não deixava curar minha tristeza. Eu estava doente inteira, gente. Eu estava doente toda. E o Dr. Luiz me passou ele nem pediu outro exame. Ele pediu uma medicação, eu levei os exames, né, antigos já, os outros, expliquei. Ele me pediu para eu usar uma medicação e ele pediu para eu ler. Olha, tudo vermelho, gente. Eu estou com a roupa de Du, tá? Ele pediu para ler este livro aqui. Gente, vai aparecer ao contrário para vocês, tá? Como evitar preocupações e começar a viver. Esse livro foi um santo remédio para minha vida. Quando eu ia imaginar que um dia eu viraria escritora, né? E como eu ia imaginar que seria um livro a minha cura, que eu me curaria com um livro. Este livro, ele conta histórias reais de pessoas que estavam assim, à beira da morte, de pessoas sem mais solução para o seu problema. E quando pararam de se preocupar com aquilo e pensou, poxa, é o fim, então eu vou viver a vida da melhor forma possível. Essas pessoas foram curadas porque pararam de se preocupar, né?
E daí eu li o livro 2 vezes. E olha, é um livro grosso. Mas não é esse aqui, tá, gente? Esse aqui eu comprei na semana antes de começar a quarentena. Eu fui ao shopping, na livraria, e eu comprei, porque eu encontrei. Eu falei, hoje eu vou comprar esse livro. E olha, que delícia que eu comprei, sabe? Eu sempre leio ele novamente. Li o livro 2 vezes, usei medicação, parti para São Jorge novamente. Pensando que o Dr. Luiz, na reconsulta, me pediria os exames para ver se eu estava curada. Cheguei lá e ele falou, como que você está? Eu falei, eu estou bem. E ele não passou nenhum antidepressivo, nada, tá, gente? Só o livro e medicações pro meu útero, pomadinhas e comprimido, para mim, para meu esposo, tá? Daí, eu peguei, eu falei, ele falou, você leu o livro? Eu falei, eu li. Ele falou assim, e você usou medicação? Usei. Ele falou, que bom, você está se sentindo bem? Eu falei, eu tô muito bem. Você gostou do livro? Eu amei o livro, doutor, muito obrigada. E a receitinha eu tenho guardada até hoje, gente. Só que eu não peguei para vocês verem que eu tenho que procurar. Ele falou, então tá bom, então você está curada. Eu falei, não, claro que eu não estou curada. Eu preciso do exame, doutor. O senhor não vai pedir o exame? Eu preciso ver o exame. O senhor precisa ver o exame. Ele falou, você não vai fazer os exames. Você está curada. Parece que é tão simples falar, né? Algo parece tão fácil falar, né? Mas é algo que me remete lá atrás. E daí, quando ele falou isso, ele teve que repetir várias vezes para mim e ser bem convicto para eu acreditar naquilo que ele estava me falando, porque minha cabeça ainda não estava acreditando, né? Ele sabia que se eu fizesse o exame, a bactéria estaria lá. Ele sabia disso. Ele sabia disso. Ele sabia disso. Ele sabia que eu precisava de forças ainda para me curar. Ele sabia que eu ainda não estava totalmente curada. Era só o início da cura, né? O restante da cura viria depois. Então, se eu fizesse o exame, estaria lá, porque o meu pensamento ainda era negativo. Eu ainda não havia aprendido a mudar o meu pensamento. Eu saí daquele consultório, eu agradeci ele. No que eu entrei no quintal da minha mãe, eu abracei a minha mãe. E eu falei assim para minha mãe. E eu falei assim, mãe, eu sarei, eu estou curada, eu sarei, eu sarei. Que ele falou para mim, vai, seja feliz. E eu abracei a minha mãe. Gente, eu prometi para mim mesma que eu não ia chorar. E não tem como. Porque quando tudo que eu faço tem o meu coração. Bom, me curei, estava curada. Depois, eu fazia o quê, gente? Eu tinha que trabalhar, mas eu não queria sair. Eu não queria ir para as escolas. Eu não queria continuar com aquele meu sonho, porque parece que eu havia ficado para trás. Eu não queria ir para as escolas. Eu via minhas amigas indo para a escola, prestando concurso, entrando em outras escolas. E eu não. Nem particular, nem para o concurso, nada. Eu dava aulas de pinturas. Mas eu tinha muitas alunas lá em Paranavaí. Muitas alunas. Tinha dia que eu dava aula de manhã, tarde e à noite. Me gerava um dinheiro legal, que eu podia ajudar muito bem o meu marido na época, né? Também. Daí tá. E aulas de pintura, daí eu comecei a fazer enxoval para bebê, e faz. E nisso, aquela fase de chorão, o bebê foi crescendo, foi mudando um pouco. Passaram 4 anos, de repente, lá vem o Gabriel. Meu Deus, não era um bebê chorão, eu não tive depressão, graças a Deus, era muito medo que eu tinha de ter novamente, né? E o médico me disse, você não vai ter mais depressão, você não vai ter. E realmente eu não tive. E depois que quando o Gabriel tinha 1 aninho, nós voltamos para Maringá, daí nós íamos para Maringá. E quando nós íamos para Maringá, daí eu falei, eu queria uma carteira registrada, eu não queria, mas ainda fiquei um tempo aqui ainda fazendo enxoval para bebê, sabe, né? Mesmo. Daí eu peguei e eu falei, eu quero fazer um curso. Mas parece que eu estava muito distante da escola. Aquilo parece que já não soava mais como o meu sonho. E daí eu resolvi fazer um curso de auxiliar de enfermagem. E me apaixonei. O estágio, um dos primeiros estágios foi no hospital aqui em Maringá, que hoje se chama Memorial, mas antes ele era o Hospital Santa Lúcia, era um hospital bem simples, de atendimento pelo SUS, muito simples mesmo, um hospital bem carente, e ali iam pessoas muito carentes.
E lembro certinho, gente, quando eu fui fazer o estágio e que eu entrei na enfermaria, que eles chamavam de enfermaria pediátrica, que era só um quartinho, ali havia 2 bercinhos, um guarda-roupa com um desenho, acho que era uma perna longa, não lembro, colado assim no guarda-roupa. E eu vi a mãe com o bebê chorando no colo, uma criancinha, e ela queria mostrar pela janela algo para ele se acalmar, mas ele não se acalmava. Não tinha nada para ele ver por aquela janela, só via parede, sabe? E eu pensei, meu Deus, podia pintar uma parede aqui. E daí eu perguntei pra minha professora de estágio, ela falou com a supervisora, daí a supervisora falou com a gerência de administração do hospital, e eles aceitaram esse presente. Foi a primeira parede que eu pintei. Gente, olha só que engraçado. Quando as coisas é para acontecer, é para acontecer. Eu estava lá pintando as paredes, né? Acho que foi uns 3 dias lá para pintar as paredes daquela sala. Meu Deus, mas não ficou tão bonito. Mas na época era lindo, era lindo, era lindo. E era um presente para o hospital. E o que que aconteceu? Naquela época, daí naquele dia eu estava lá pintando, de repente chegou a RPC com câmeras e eles foram gravar, porque era o dia do voluntariado. E eles foram gravar o palhaço Lero Lero, que é um palhaço que nem sei por onde ele anda, mas ele sempre visitava os hospitais públicos aqui em Maringá e entregava alguma coisa para as crianças colorirem, coisa assim. E daí a moça depois chegou para mim, a repórter chegou até mim e falou assim, olha, nós queremos gravar uma entrevista com você. Eu falei, por que comigo? Ela falou, porque hoje é dia do voluntariado, nós soubemos que você está pintando de presente para o hospital. E isso é ser voluntário, isso é amar o próximo. E eu falei, não, eu falei, acha, não vai, não. De jeito nenhum, tô tudo horrível, cheia de tinta. Não, nós iremos gravar sim, eu vou te explicar mais ou menos o que eu vou te perguntar. Nossa, foi a primeira reportagem, gente, daí passou na televisão. E um monte de gente viu e falava pra minha família, foi muito legal. Mas até aí eu nem sonhava com nada de escrever. O tempo foi passando. Não era fácil enfrentar o que eu enfrentava nos estágios, né? Porque muitas vezes eu via horrores, eu falava, meu Deus, como que eu vou ter coragem de trabalhar no hospital? Acho que eu não vou conseguir. Mas eu criava coragem e ia, e eu falava, eu tenho. Eu lembro certinho do primeiro curativo, gente. Foi na Santa Casa. Era um curativo de uma perna diabética, de um senhor. Pelo amor de Deus. Eu e mais 3 amigas fomos fazer o curativo naquela perna. Estávamos aprendendo, né, gente? Era um estágio. Eu quase desmaiei, minha amiga quase desmaiou e a outra quase desmaiou, porque abaixava a pressão, porque a gente não aguentava ver aquela ferida imensa daquele jeito. Era a primeira vez que estávamos vendo ali, era a primeira vez que sentíamos o cheiro daquela ferida, entende? Aquilo entra na cabeça, você não esquece jamais. E a gente não tinha ainda aquele costume, porque tudo é um hábito, você vai criando coragem através do seu hábito, de todo dia ver, de todo dia mexer, e você ir aprendendo e criando confiança, né? E nós quase desmaiamos às 3, daí veio a outra também. Nossa, gente, foi ridículo, mas fizemos o curativo bonitinho, mas conseguimos. E assim foi, eu achava que eu nem conseguiria ser técnica de enfermagem. E foi passando o tempo, daí depois eu terminei o curso, daí eu comecei a trabalhar. Eu fiz o teste na Santa Casa e no Hospital Paraná e passei nos 2. No mesmo dia os 2 chamaram, eu falei, poxa, e agora? Daí na época eu optei porque era um salário um pouco melhor e eu já tinha umas 2 amigas trabalhando dentro do hospital, que era no Paraná. Comecei no Hospital Paraná, comecei na maternidade. Tudo lindo, maravilhoso? Não, porque você encontra pessoas difíceis no seu caminho, em qualquer lugar que você esteja, pessoas que te olham de uma maneira diferente e isso me incomoda muito mesmo. E acredito que incomoda todo mundo que tem um bom coração, gente, porque é horrível. Tinha uma pessoa dentro do hospital que trabalhava, ela trabalhava muito bem, mas eu estava ainda aprendendo, ainda não tinha toda a prática. Você não chega no hospital sabendo tudo, né? Então, cada médico tinha o seu jeito de você segurar o esparadrapo para ele, de você cortar o esparadrapo, de você arrumar o carrinho para ele de curativo, como que ele quer, como ele não quer. Eu tive que aprender tudo isso, né? E tinha uma menina lá, tinha uma pessoa que era muito difícil. Toda vez que eu ia funcionar uma veia de um paciente, ela chegava, eu toda preparada ali acalmando o paciente, que eu não queria deixar ele, né, preocupado, toda ali, quando eu ia furar, ela chegava atrás de mim, parecia uma fantasma, ela falava assim, tá tudo errado, ai meu Deus, eu desmoronava, eu ficava morrendo de vergonha perto do paciente, daí eu não pegava a veia, daí eu fui pegando trauma,
E daí eu não queria mais trabalhar no hospital. E tal, falei pra minha supervisora, eu não quero mais ficar, eu não vou mais ficar, porque todo dia eu amanheço com o meu estômago embrulhando, porque eu sei que eu virei e terei que enfrentar isso. Tiraram essa menina do setor, falaram, de jeito nenhum que você vai sair. E me colocaram, deixaram ela no setor, colocaram ela no outro setor. E tudo bem, e virou um céu maravilhoso pra minha vida, e tudo ótimo. Encontrei pessoas maravilhosas que me ensinaram, que me explicavam com paciência, e eu fui aprendendo com todo o carinho do mundo. Eu tinha pavor de pensar em fazer o mal para alguém, em judiar de alguém. E cuidar, gente, não é só ter cuidadinho e amar. Não, dói tirar esparadrapo, dói, furar, dói. Sabe, passar uma sonda é incômodo, tirar uma sonda incomoda. E você tem que ter muito jeito. E eu acho que eu nasci com esse jeito. Porque eu amava aquilo que eu fazia. Se alguém falava assim, não, aquela moça não tá com tanta dor não tá doendo assim não. Entrava aqui, saía por aqui. Eu falava o quê? Pra ela tá doendo sim, eu corria, descia aquelas rampas correndo. Porque antes buscava, né, na farmácia lá embaixo no hospital. Fazia o pedido pelo computador e descia correndo, buscava medicação. Eu nem esperava os meninos trazer, sabe? Porque eu queria tirar logo aquela dor. Logo tirar aquela dor. Se podia fazer um placebo, uma medicaçãozinha ali de mentirinha, uma aguinha destilada, eu corria e falava, olha, isso daqui é pra dor. Porque eu não podia mais dar medicação pra dor, mas eu ia com aquele jeitinho, sabe? E eu fui amando, e eu comecei a fazer florzinhas em tudo. Olha a pintura. Gente, olha o meu crachá, que eu trabalhava no Hospital Paraná. Olha, tá aqui, gente. Eu deixei aqui para vocês verem. Olha as florzinhas, tá vendo? Com a tinta que eu uso nas camisetas. Mania dessas florzinhas na minha vida, mania. Fazia nas minhas canetas, fazia no meu crachá. Por quê? Enquanto o paciente olhava minhas florzinhas, ele distraía um pouquinho a mente dele, esquecia um pouquinho do jejum, da ansiedade, da preocupação, da dor, não é verdade? Porque quando você está no hospital, você quer carinho, você quer atenção. E eu tava lá para isso, era aquilo que eu precisava fazer, era a minha missão dentro do hospital. E daí eu comecei a pintar camisetas, igual das menininhas que vocês vêem nas lives, que vocês vêem no meu canal do YouTube, no meu Face, no meu Instagram. E eu comecei a fazer a menininha com o cabelo curtinho igual a mim. E colocava meu nome e colocava por baixo do meu jaleco. E sempre os pacientes falavam, ai que lindo, quem fez? Ah, fui eu. E nisso você já conversava, já era um assunto que puxava. O que eu fiz? Comecei a desenhar nos curativos dos pacientes. Cris, não acredito. Sim, gente, eu desenhava nos curativos dos pacientes. Com aquela caneta de escrever em DVD, sabe? Permanente. Era o meu material junto com o meu esteto, com o meu termômetro. E eu comecei a desenhar. Se eu ia funcionar uma veia com calibre grosso, porque ia descer pro centro cirúrgico, tinha que ser um calibre grosso, 18, né? E dói, gente, claro que dói sim. Eu falava pro seu João, seu João, precisa desse calibre grosso, seu João, porque qualquer intercorrência tem um calibre grosso para injetar bastante soro, sangue, algo que precisar, mas não vai precisar. É só um cuidado a mais que o hospital tem com o paciente dele. Seu João, o que o senhor faz? Eu sou caminhoneiro, eu vou desenhar um caminhão pro senhor. Tudo bem rápido, eu falava, gente, para embrulhar na cabeça do paciente e ele não ter tempo de pensar na dor. E as bolsas coletoras de urina, gente, acho que nunca troquei uma na vida. E olha que os últimos 8 anos foi numa clínica, que era um hospital de urologia. Então foram muitas e muitas sondas com bolsas que eu trocava. Eu nunca deixei de fazer um desenhinho, ou uma estrelinha, ou peixinhos nadando no xixi, florzinhas, borboletinhas, tudo para agradar o paciente, tudo para deixar ele feliz. Eu não querendo nada em troca, mas querendo o bem para ele. Mas só isso não bastava. Comecei daí a fazer as camisetas para as amigas, outras técnicas de enfermagem que iam me pedindo, depois médicos pediam. Tinha setores no hospital, gente, que todos tinham as camisetas. Só desenhar nos curativos e nas bexigas de luvas que eu enchia, fazia aqueles balões. Já não era só aquilo que eu queria. Mas bem nessa época, um dos meus filhos já estava com 7 anos e um estava com 11 anos. Eu trabalhava de manhã, ou era tarde, né, conforme os dias, no Hospital Paraná, então eu trabalhava 6 horas, final de semana fazia 12 horas. E no outro horário eu dava aula de pintura em casa, para poder ajudar. Nós estávamos construindo nossa casa, a gente pagava aluguel, quando veio o divórcio.
né? E nós nos separamos e muitos sonhos foram por terra e o meu medo de entrar em depressão de novo. Mas uma família maravilhosa, né? Que sempre me apoiou muito, a família do meu ex-marido também, sempre com muito carinho. Nossa, eles me amam muito, eu sei que eles me amam. E eu sempre pedindo a Deus, em cada quarto que eu entrava do hospital, eu pensava assim, naquele paciente, eu pensava assim: essa dor é maior que a minha, essa dor é maior que a minha. Entrava no outro quarto, porque ia com a bandejinha entrando nos quartos, né? Essa dor é maior que a minha. Eu saía do quarto: Senhor, essa dor é maior que a minha. Senhor, essa dor é maior que a minha. Senhor, essa dor é maior que a minha. Mas tinha momentos que não dava. Tinha momentos que eu chorava ali, preparando minha medicação, sabe? Ali no meu balcão, né? Então, de costa para a porta, para o corredor, ninguém via, só alguns amigos ali do meu setor que me via chorando. E da minha janela, lá embaixo, eu vi uma outra janela, que era a janela da UTI, a UTI do Hospital Paraná. E na minha janela havia uma copa de uma árvore linda, de um ipê branco, lindo, que quando floria parecia a renda, de tão lindo, de tão lindo, de tão lindo. E bem ali no galho, próximo à janela, uma pombinha, gente, fez um ninho. E ali ela botou os ovinhos, nasceram os filhinhos, voaram, mas nessa época o ninho continuou lá vazio. Nessa época uma outra pombinha foi, toda preguiçosinha, e falou: é aqui mesmo que eu vou colocar meus ovinhos. E colocou 2 ovinhos. E nasceram 2 filhotinhos de pombinhas. E eu falava que era eu e meus 2 meninos e nós sozinhos, sabe? Daí eu olhava pra cima assim, e tinha aquele céu azul, porque nós estávamos no andar mais alto, né? E eu via todo aquele ipê florido e aquela pombinha ali com os filhotinhos, naquela luta, cuidando sempre dos filhotinhos. E embaixo na janela da UTI, eu nunca me esqueço do dia que eu vi um rapaz chorando, porque a mulher dele havia morrido e eles deixaram, tinha um aneurisma, e ela havia deixado um menininho de 5 anos. E nós tivemos contato com essa moça, por quê? Porque ela ficou no meu setor até o dia da cirurgia, né? Então eu me lembro da mãe dela, me lembro do filhinho, me lembro do marido, e me lembro o dia depois da cirurgia, quando o marido chegou na UTI, ele recebeu a notícia que ela havia falecido, que ela foi a óbito. E ele debruçou naquela janela da UTI, e ali ele chorou muito, ele chorou muito, ele chorou muito. E ali eu já havia escrito uma história. A primeira história que eu escrevi se chama Beijo. Eu escrevi lá, no hospital, na hora do meu intervalo. Era algum outro dia, escrevi beijo, era o dia do beijo. E eu escrevi além do papel, eu passei num quadro. E o médico, ele entrou 2, 3 vezes naquele dia para ver no setor, era um plantão, no final de semana. E eu lembro que ele leu 2 vezes, ele parou para ler aquela poesia. Eu falei: nossa, acho que ele gostou, ele tá lendo de novo. Mas lá eu imaginava que eu tinha esse talento para escrever? Não, nem imaginava. Mas quando eu me separei, que eu vi aquela situação daquele rapaz chorando, daí eu escrevi a história que se chama A Janela, né? Que eu conto uma história do ipê, eu conto o que eu via daquela janela. Então toda aquela dor que eu sentia, que aquele ipê sentia me vendo chorar ali naquela janela, não era nada perante a dor daquele rapaz que havia perdido a esposa, que havia perdido o grande amor da vida dele, de uma outra forma, de uma forma muito mais trágica, né? Então tá. E quando eu vi, eu comecei a escrever. Além de pintar as paredes. Sim, gente, eu continuei escrevendo. Porque nisso, quando eu me separei, Deus é maravilhoso, gente. Ele não vai fechar uma porta sem abrir 1000 janelinhas para você. Ele vai abrir. Logo que eu me separei, eu pensei: poxa, e agora? Como que eu vou sustentar meus filhos, né? Eu sei que o que meu esposo ia me dar, meu ex-marido, era pouca pensão, porque ele ganhava pouco também. Eu falei: como que eu vou fazer? E nisso eu havia passado num concurso como seletista no HU, no hospital universitário. O HU me chamou. Então eu trabalhava em 2 empregos. Gente do céu. Eu chegava atrasada toda vez. Eu chegava atrasada, eu perdia a civilidade, que era o prêmio, né? De nunca chegar atrasada, porque não dava jeito. Era de mototáxi. Olha, eu saía do hospital, pegava o mototáxi, que já era combinado no horário de esperar, e zarpava para outro hospital. Um sábado, de manhã no hospital, à tarde em outro. No sábado eu trabalhava o dia todo no hospital, o domingo o dia todo no outro hospital. E os plantões eram desse jeito, né? E veio a notícia que eu precisava voltar a estudar, porque só o curso de auxiliar de enfermagem não podia mais. Precisaria ter o curso de técnico de enfermagem. Estudava de manhã, trabalhava à tarde, estudava à noite.
sábado e domingo. Às vezes passava tantas horas trabalhando que eu notava que eu não estava mais normal quando eu já falava as coisas enroladas no hospital. E daí a gente ria, eu e meus amigos, mas olha o risco, olha o perigo de fazer alguma coisa errada, gente. Porque igual falar alguma coisa errada, eu poderia administrar uma medicação errada, não é verdade? Mas era de tanto esgotamento, de tão cansada. Mas era mais jovem, aquele pique, vai. E comprei meu carrinho e depois acabou o curso, o que eu voltei a fazer? Pinturas. Não dava aula de pintura, mas eu comecei a fazer pinturas de novo. Fazia para uma loja, caixinhas de MDF, assim, ó. Tá vendo? Caixinhas de MDF para uma loja de bebê. Fica aqui embaixo sabe? Então as mães compravam os bercinhos, o papel de parede naquela loja linda que era, e eu ia e via, daí a mãe escolheu uma cestinha de MDF, o abajur de MDF, aquelas caixinhas para colocar o algodãozinho, aquelas coisas, e eu decorava igualzinho o papel de parede. Sempre, às vezes, no intervalo, gente do céu, de almoço, alguma coisa assim, eu zarpava para aquela loja para poder entregar, sabe? Ai, que correria, eu canso só de pensar. Mas a pintura sempre na minha vida. Depois, quando eu dei por mim, eu comecei a escrever as histórias para os meus pacientes. Acontecia assim, gente, deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui a história do beijo que eu falei para vocês. Beijo, tá? Olha, era no papel assim, gente, olha, Hospital Paraná. Olha, eu guardei, que legal que eu guardei. Eu pegava atrás os prontuários, tá vendo? Olha, né? E aqui eu escrevia, sabe? Olha, esses daqui, quer ver? Olha, atrás, nos papeizinhos verdes, sabe? Que vem da gráfica, atrás dos prontuários, né? Dos receituários. E daí eu escrevia. Essa história, a Árvore Encantada, eu fiz sobre a vida e a morte. Porque eu perdia muitas pessoas, queridas minhas também. Eu perdi professores, gente, que foi professora de magistério. E eu perdi lá comigo, no meu setor, conhecidos, né? Então, e essa história eu fiz para quem? Essa história eu fiz para puxou a campainha, era um casalzinho de idosos, e no que eu entrei correndo, e ele já estava assim, aquele senhor, era SPP. Se parar, parou. Não era mais para levar para UTI, não era mais fazer massagem cardíaca, não tinha mais como fazer para ele. Era só para dar o conforto e não deixá-lo sofrer. Então ela puxou a campainha, a gente sabia que nós perderíamos ele em qualquer momento. E perdemos naquele momento. Quando eu cheguei, a esposa dele sentadinha do lado dele, ela não tinha forças nem para levantar. E ela chorando, ela falou para mim assim, ele partiu. E daí ela falou assim, filha, me abraça. Daí eu fechei o sorinho, ela falou, filha, me abraça e tira essa dor de mim. Eu abracei e eu chorei junto com ela. Aprendia no curso, não pode chorar perto de paciente. Ah, tá, não. Claro que eu choro perto de paciente. Chorava mesmo, eu queria mais que eles vissem mesmo e sentissem que eu tinha coração. E eu podia sentir aquela dor que eles estavam sentindo. E eu estava lá para ajudar, para diminuir aquela dor. Eu abracei ela e ela chorou muito e aquela dor passou um pouco para mim. E daí, angustiada, eu corri num cantinho e escrevi essa história sobre a Árvore Encantada, né? E assim foi. E daí eu comecei a escrever outras, e outras, e outras, e outras, e outras. E depois, nisso, quando venceu o contrato do hospital universitário, eu fiquei 2 anos e 4 meses, não podia mais renovar o contrato. Daí eu saí de lá, e nisso o doutor Aquiles Henrique, ele tinha um hospital, que era um hospital urológico, e ele me convidou para trabalhar lá. Daí eu trabalhava no hospital urológico no Paraná. Depois ele fez uma proposta muito legal para ficar só com ele. Daí eu saí do Paraná e fiquei só com ele. E lá também tinham pacientes que faziam não só de urologia, fazia também cirurgias plásticas. E a minha irmã, sempre vendo as minhas histórias, meus irmãos, meus amigos, gente, fica cera no meu nariz. Elas falavam assim, precisa virar livros. E eu falava assim, gente, mas como? Não dava tempo nem de pensar em nada, né? 2 crianças trabalhando aquela correria, que loucura que era. E daí a minha irmã falou assim, ai, Cris, imprime para mim as folhas, eu vou levar para uma amiga minha lá no núcleo de educação. E minha irmã é pedagoga. Daí eu imprimi e mandei para ela assim, 10 histórias aqui, todas impressas, todas vivenciadas dentro dos hospitais.
Gente, mas para ver se teria alguma luz, se alguém poderia ajudar, como publicar um livro, né? Porque eu nem sabia nada sobre isso. Daí, minha irmã me devolveu e veio esse recadinho assim, ó. Maria Cristina, gostei muito do seu trabalho, espero ver breve todos publicados. Um abraço. E o nome da pessoa. E essa pessoa pediu para procurar essa professora chamada Rosana, que trabalhava em tal colégio com educação especial. E o telefone. Gente, mas era tão corrido, que não dava tempo. Eu nem fui atrás. Eu peguei isso daqui e guardei dentro do meu armário lá na clínica, onde eu trabalhava. Depois, havia uma paciente, que ela fez uma cirurgia, ela fez mama e abdômen, então ela passou a noite lá com a gente, e no outro dia ela teria alta. Mas eu fiz uma dipirona nela, e ela passou mal, baixou a pressão. E daí eu fui abanando, conversando com ela, e ela falou que ela era pedagoga, que ela trabalhava em escola, e eu falei, eu também sou formada em pedagogia, mas eu nunca trabalhei, mas eu escrevo histórias. Ela, nossa, adoraria ver suas histórias. Eu falei, olha, eu tenho aqui, eu vou deixar meus textos aqui, porque você vai passar a noite, eu deixo aqui pra você, de repente, pra você passar o tempo e você ler as minhas histórias. Ela, nossa, eu quero muito. Corri no meu armário, voltei, depois que ela veio já melhorado, entreguei pra ela e saí do quarto. Nisso tocou a campainha, eu falei, nossa, ela não está bem, né, ela tá passando mal novamente. No que eu entrei, ela estava assim, de pé, encolhidinha assim, por causa do abdômen, da cirurgia, e ela estava assim, começando a chorar. E ela olhou pra mim e ela falou assim, Maria Cristina, por que você não procurou essa professora aqui? Por que você nunca entrou em contato com essa Rosana? Eu falei, ai, Rosana, uma correria. Nem deu tempo de eu entrar em contato com essa Rosana, nem dava para falar. Ela falou, sou eu, Maria Cristina, sou eu. Gente, a pessoa que era para eu ter procurado estava lá na minha frente. Eu não fui, e o universo, e uma força maior, e Deus falou assim, a pessoa vai te encontrar, de uma maneira ou de outra você vai encontrar essa pessoa. E ela virou a minha paciente, que eu cuidava, gente. Nossa, nós nos abraçamos, eu chorei, mas me arrepia até hoje quando eu lembro disso, sabe? Até hoje. Ela falou, eu tenho um primo que é editor. Ela falou assim, eu vou levar pra ele, tira a xerox que eu vou levar pra ele. Tirei a xerox, outro dia ela foi embora, e tudo bem, ele levou os textos, mas eu nunca tão confiante, né? Daí ela me ligou na mesma semana, marcaram uma reunião e eu fui. Daí ele perguntou se eu podia fazer algum desenho. Eu falei, sim, eu faço, porque eu mexo com pintura. Daí eu fiz os desenhos. Daí eu fiz assim, ó. Dentro eu coloquei o texto e mandei pra ele tudo assim. Aqui é a história do macaquinho Traquinas, que foi a história de um menino que jogaram na piscina. Eu cuidei dele no Hospital Paraná há muito tempo, sabe? Né? Aqui é a história da Florzinha, que tinha câncer. A história do sofazinho que quebrara a perninha, que eu falo sobre as brincadeiras brutas, sabe? Que chegava no pronto-socorro, irmãozinhos, amiguinhos feridos, de uma estrelinha autista, porque a gente recebia muitos pacientes, principalmente no HU, pacientes com síndromes, sabe? Né? Sobre a vida e a morte, a história da árvore que eu fiz para aquele senhor, né? Que daí eu conto que a árvore morreu, mas ficou uma sementinha para os passarinhos plantarem e elas crescerem lindas novamente no meio da floresta. A Joaninha, que só tinha uma asinha, é a história de um menininho que foi atropelado pelo trem, que eu cuidei dele no hospital no HU. E ele teve a perninha amputada e a parte do pé. E esse menino eu reencontrei, gente. Reencontrei ele homem, casado, numa ação voluntária que eu fui fazer num bairro bem simples ali de uma cidade vizinha que se chama Sarandi. E esse menino estava na rua. Naquele dia, ele era um homem, estava sentado na frente da rua que estava fechada pela prefeitura, que nós estávamos lá, sabe, pela turma da pedagogia hospitalar, alunos da UEM de psicologia, de letras, de educação física. Era uma ação, era uma festa pro dia da Páscoa, e eu estava pintando as criancinhas de coelhinho, nem era para estar lá, e eu fui, e eu reencontrei, eu vi o rapaz sem a perna, eu pensei, nossa, aquele menino morava aqui. E eu fui atravessando a rua, eu fui até ele, e era ele, sabe? E eu reencontrei a minha Joaninha. Então é uma outra história que se eu for contar aqui, ficará extensa demais. Mas lá no YouTube tem, tá, gente? No YouTube, nesse mesmo canal, escritora Maria Cristina Vieira, tem a história da Joaninha. Lá eu conto bem certinho como que foi. Tudo, cuidado com o menino, tudo que nós passamos no hospital, nos 45 dias de internação dele, tá? E aqui, né, gente? O Mistério da Caverna, que é onde sai o peixinho Nestor, que todos conhecem o peixinho Nestor, tá. Mandei pro rapaz, ele viu tudo, daí teve um negócio mal
mal feito que eu fiz. Eu não sabia pôr preço nos meus livros, ele queria comprar, eu acabei vendendo os direitos autorais, não podia vender direitos autorais, eu acabei vendendo direitos autorais para ele, e eu ia poder fazer assim, eu ia comprar no atacado, ia poder vender no varejo. Mas ele passou para a turma do Cocoricó, ele passou os direitos para a turma do Cocoricó, e daí eu não podia mais, entende? Daí eu não podia mais vender. E se transformaram em livros assim, gente, olha... Tá vendo? A Árvore Encantada, que é a história da árvore. Então, foram todos ilustrados por mim, né? Então, olha só que coisa mais linda, tá vendo? Né? Dá pra ver? Gente, dá, né? Só pra vocês terem uma ideia. E a árvore foi ficando velhinha, velhinha, e ela morreu, né? Só pra vocês terem uma ideia de como ficaram lindos os livros. Todas as histórias, todas as histórias. Olha, tá vendo que lindo? Olha da Joaninha, do menininho que foi atropelado pelo trem. Que linda também. Foram impressos na China. E eles vendem horrores. Eles vendem muito, 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 muito. E eu não ganho mais R$1 por esses livros, por essas vendas. Porque os direitos são deles. Eu não tenho para vender. E agora quem encontra no Mercado Livre? Que eu encontrei outro dia que eu vi. Sabe, alguns livros desses no Mercado Livre? Pois bem. Nisso eu já havia feito pintura, 2 doações para o hospital universitário. Primeiro pintei tudo de abelhinha, as enfermarias, o corredor. Depois eu apaguei tudo mais pra frente. E daí eu trabalhei, eu nem estava mais trabalhando lá, e eu doei tudo de peixinhos. Daí aquele hospital Santa Lúcia, que quando eu fazia o estágio, eles demoliram uma parte do hospital e fizeram um novo hospital, né, um memorial. E daí eles me contrataram para pintar. E ali foi o primeiro dinheiro que eu ganhei recebendo com a pintura nas paredes. E daí eu pintei peixinhos também. E depois outras pessoas começaram a pedir de residências, muros de piscina. Enquanto as histórias estavam com a turma do Cocoricó e não estavam prontas, o que aconteceu? Eu continuei escrevendo, gente, porque eu continuava cuidando dos pacientes e eu continuava escrevendo. E eu queria lançar um livro sozinha. Espera eu encontrar aqui só um pouquinho, gente. E eu queria lançar este livro aqui, O Mosquito Perigoso. Um livro para colorir, um livro sobre a dengue, né? Muito importante. Mas meu editor falava assim pra mim, para com isso, Cris, tira isso da cabeça, livro não dá dinheiro. Eu falava, mas eu quero lançar. Não, Cris, só se fosse um best-seller, é muito difícil o livro dar dinheiro. Mas por quê? Ele sabia que ele viria com a notícia que eu não ia poder vender os meus livros que estavam sendo publicados pela turma do Cocoricó. Ele sabia disso, que eles tinham carta de exclusividade e que a resposta pra mim seria não, porque eu não ia poder vender, então eu ia ficar muito frustrada. E ele não queria fazer. Mas aí, depois foi, e eu acabei fazendo sozinha, tá? Este livro aqui eu acabei fazendo sozinha. Mas o que acontecia, gente? Foram anos passando, e eu ilustrando. E olha as minhas ilustrações. Olha que lindo, isso aqui é uma parte de um navio naufragado, tá vendo? Tá de ponta cabeça. As algas, as estrelinhas... Olha essa tartaruguinha, não parece que ela tá realmente nadando, gente, de verdade? Olha, olha essas rochas que lindas, né? A sombra lá no fundo do mar. Chega a ficar pesada. Eu uso muito aquela tinta que eu uso nas camisetas, sabe? E eu fui fazendo as ilustrações, mas eu nunca perdia o jeito de falar com as pessoas, a coragem de chegar e falar com as pessoas. Então isso sempre foi muito importante para mim. E o que aconteceu? Uma vez, no horário do almoço, haviam alguns jornalistas de um jornal que existia aqui em Maringá e que fechou não faz muito tempo, se chamou Diário, era um jornal já que ficou muitos anos aqui em Maringá. E esse jornal, nossa, eram várias cidades assim, sabe, aqui da região, que ele abraçava mesmo com as notícias, né? E estavam lá o diretor do Diário e mais 2 jornalistas. Aguardando na recepção, que não tinha nenhum paciente, que era horário de almoço, o doutor chegava do almoço. E daí eu fiquei olhando, falei para as meninas da recepção, falei, quem que são? É do jornal, assim, eles vão gravar uma entrevista com o doutor. Vão fazer uma entrevista com o doutor. Eu falei, eu vou lá, vou falar do meu trabalho. Elas, que trabalho?
Eu falei, do que eu faço, das pinturas que eu já fiz nas paredes do hospital, das minhas histórias que estão virando livros. E ela, você tá louca, vai queimar a cara, tal. Não, gente. E eu sempre fui corajosa. Daí eu cheguei lá, me apresentei, eu falei, oi, e eu toda de branco, né? Eu falei, boa tarde, eu sou Maria Cristina, eu sou enfermeira do doutor, né? E eu sei que vocês estão aguardando o doutor para fazer uma entrevista com ele. Eu posso falar para vocês um pouquinho de um trabalho que eu faço? E daí eles permitiram que eu falasse. Uma jornalista fez uma entrevista, daí fizeram fotos e tudo, e daí saiu no jornal. E eu comprei do jornaleiro que estava na rua, sabe? Nossa, eu estacionei o carro. E quando eu peguei aquele jornal na minha mão, gente, este jornal aqui, olha, Colorindo a Vida, olha. Isso daqui é a brinquedoteca do Hospital Paraná, isso aqui é uma doação que eu fiz para eles, né? No que eu peguei esse jornal, mas eu chorei tanto, porque eu não imaginava que seria uma reportagem tão grande assim, sem eu pagar nada, sem eu gastar nada. Olha, através da pintura e de poesias, Cristina passa mensagem de esperança, fé e solidariedade. Meu Deus, minha irmã começou a me apresentar para as pessoas como escritora. Ah, minha irmã, ela é escritora. Eu falava, não, eu não sou escritora. Já eram 10 livros publicados. Os livros chegaram da gráfica. E chegou junto a notícia, né, gente? De que eu não poderia vender. Chorei por causa disso? Não. Chorei emocionada vendo os livros lindos da coleção Despertar. Lançados, publicados pela turma do Cocoricó. Meu Deus. Mas você não vai ganhar mais nada, Cris. Você ganhou tão pouquinho porque você cobrou pouquinho e você não vai ganhar mais nada. Você nem vai poder vender. Mas eu não chorava. Minha família queria que entrasse com uma ação, procurasse advogado e outros também, mas eu já havia assinado o contrato. Estava escrito lá que os direitos eram deles, né? E assim ficou. Mas eu nunca chorei por isso, porque eu sabia que eu tinha o dom, que eu gostava de escrever e que vinham mais histórias por aí. E nisso já tinham várias histórias escritas, né? E daí começou a sair em jornal, a sair em revistas, sabe? Quando começam as coisas a acontecerem. Olha só essa revista. Essa revista também foi presente. Eles iam lançar essa revista, é de Londrina, Perfil. Sabe? É sobre showroom, sabe? Assim, de casas, né? Fábricas, lojas, sabe? Muito chique, muito lindo. E daí o rapaz falou pra mim. Ele falou assim, manda alguma coisa do seu trabalho, eu vou colocar em alguma página. Eu falei, que bom, mas eu quero que você vá no lançamento da revista. Daí eu fui, gente, uma chuva, não tinha ninguém pra ir comigo. Daí depois um casal de amigos ofereceu, falou, não, você tem que ir. Daí eu saí da clínica correndo, fui pra casa me arrumei correndo. Ai, gente, não tinha me arrumado, sabe, não tava bonita, mas eu fui mesmo assim. Quando eu cheguei lá, e a revista? 2 páginas. Essa é uma história, não, essa história não é publicada ainda, gente, de um palhacinho cego, ele deficiente visual, sabe? E olha só que lindo. Colorindo a Vida. Maria Cristina Vieira, pedagoga, técnica em enfermagem e ainda autora e ilustradora da coleção Despertar e do livro O Mosquito Perigoso. Ai, que lindo! Olha só, né? Então, que bom. Na clínica, nós recebíamos todo mês, a cada 2 meses, nós recebíamos na clínica a revista da Mídia e Saúde, uma revista de Maringá. Linda, que eu amo as informações que tem aqui, sabe? Nossa, muito bacana. E eu falei, um dia eu vou lá conversar com o diretor dessa revista. E eu fiquei aquilo na cabeça. Daí eu fui, agendei o horário com ele, eu vi o telefone na revista dele e agendei com ele o Alderi. Um amor de pessoa. E eu fui conversar com ele. Daí o Alderi falou pra mim assim, eu queria um espaço na revista para eu colocar alguma historinha infantil, alguma coisa assim, era a ideia. Daí o Alderi falou assim, Maria Cristina, eu não consigo esse espaço, porque eu vendo as páginas, eu preciso desse retorno das páginas para a revista sair de 2 em 2 meses. Mas ele falou para mim assim, mas nunca deixe de acreditar nos seus sonhos, nunca deixe. E ele falou, eu também, as pessoas falavam que não ia dar certo a revista bimestral, de 2 em 2 meses eu lançar uma revista. Ele falou, são 12 anos eu trabalhando dessa forma. Falei, meu Deus, isso é incrível. Ele pegou um bloco, uma pasta enorme. Antes, gente, o que ele fazia eram só panfletinhos com
as mensagenzinhas de cada loja que pagava aqueles quadradinhos e ele entregava, de 2 em 2 meses ele entregava em todas as portas em Maringá. Sabe, no comércio ele distribuía gratuitamente, igual ele faz com a revista Mídia Saúde, né? Daí aqueles panfletinhos viraram a revista. E as pessoas, você não vai conseguir, como você vai conseguir patrocínio? E as pessoas não acreditavam, né? E ele conseguiu. E daí ele falou pra mim, ele me deu muita força, ele falou, não desista, você é muito lindo o que você tem, que eu mostrei o material, né? E daí ele falou assim, eu vou te dar de presente uma página na revista. E daí ele fez, gente, daí lançou na revista, Versos e Cores Nobres. Viva colorindo a vida é o lema dessa profissional que dedica a sua vida a cuidar das crianças e demais pacientes. Mas não é só ao lado físico que ela se dedica. Ela leva um pouco mais de vida e esperança a cada palavra e traço de cor que apresenta aos pequenos em seus momentos de dificuldade. Gente, as pessoas me chamavam no hospital de tia Cris, sabe? Então colocaram aqui tia Cris também, sabe? Olha aqui. E olha só, né? A capa dos livros da coleção Despertar. Nossa, quando eu vi isso, eram 3 páginas, olha aqui. E aqui estava nascendo quem, gente? O peixinho Nestor. Olha só. Maria Cristina revela que há novidades chegando. Um personagem todo faceiro vem com várias aventuras para colorir a vida de muitos. Trata-se de um peixinho especial chamado Nestor. Aguardem essa nova emoção. Gente, e o Nestor nasceu, não é verdade? Então, olha só, essa revista foi de dezembro de 2012. Olha que presente maravilhoso que eu ganhei da vida, gente, de Deus. Para e pensa. Por quê? Porque eu tive coragem de ir lá, entendeu? Eu tive coragem de ir lá. Por que saiu no jornal? Porque eu tive coragem de chegar e vender o meu peixe pro cara do jornal e falar, posso falar do meu trabalho? Porque senão ninguém sabia. Eu não podia ver uma câmera entrevistando alguém que eu queria entrar no meio, eu queria falar um pouquinho. Eu tinha uma amiga, ela tinha pavor de sair comigo, porque ela falava, pelo amor de Deus, você não pode ver uma câmera que você já quer ir lá conversar com a pessoa. Eu falo, claro, eu tenho que demonstrar isso. Tudo bem. Continuava desse jeito, querendo fazer os livros, né? E daí foi acontecendo. Daí eu entrei para a Academia de Letras aqui em Maringá. Eu fiquei, acho que foram 3 anos. E semana passada eu pedi para sair, né, da Academia de Letras. Gente, para quem está vendo esse vídeo hoje, nós estamos no dia 26 de dezembro de 2020, enfrentando essa pandemia que nós estamos passando com o coronavírus. Mas eu quis deixar aqui gravado a data, por quê? Porque quando eu falar, né, daí quando as pessoas verem esse vídeo daqui 5, 6 anos, vai saber de que época eu estou falando, né? E por que você saiu da Academia de Letras? Eu não sei por quê. Essa resposta ainda não veio. Mas eu senti no coração que era para eu sair e que eu precisava e que eu queria sair. Amo todos de lá, aprendi muito com eles, fiz grandes amizades com grandes autores, muito lindos mesmo, gente, sabe? Com escritos maravilhosos, sabe? Uma honra fazer parte do grupo. Mas eu precisava sair. A resposta não veio ainda, mas eu saberei o porquê depois. Ainda saberei. Saí, fiquei triste um pouquinho, mas já fiquei aliviada e bora pra frente, não é verdade? Bem, daí quem que eu queria, gente? Eu queria o quê? Eu queria lançar o livro de quem? Do Peixinho Nestor. Do Peixinho Nestor. O livro do Mosquito saiu, tá? E comecei a vender eles depois, né? Aos pouquinhos, teve paciente que me ajudou nas primeiras vendas, gente, olha que legal, porque eu falava para todo mundo do meu trabalho, sabe? E daí eu queria lançar o Nestor, eu queria publicar o Peixinho Nestor, mas não dava para publicar o Peixinho Nestor, sabe, sozinha, era muito difícil. Mas o Nestor sai de qual história? Sai do Mistério da Caverna, é o peixinho especial. Então, numa história eu trato sobre o lixo, daí eu fui escrevendo, a outra sobre as gulodices, o mau hábito alimentar, a outra sobre o doador de amor, a outra sobre valores, o amor, perdão, fé, ternura, né? E eu queria lançar o Nestor, mas era muito difícil. E sempre no editor na minha cabeça, livro não dá, livro não vende, aqueles livros da Despertar da Turma do Cocoricó, não vende. Ele sempre me falava aquilo. Toda vez que eu falava com ele, gente, eu ainda ia atrás dele, hein? Olha só. Ele falava, não vende. Quando, de repente, eu peguei 15 dias de férias e eu ia trocar meu carro, meu carrinho velho. E eu falei, eu juntei um dinheirinho, falei assim, eu vou trocar meu carro. E
eu ia sair de casa, meu telefone tocou. Era um livreiro de Salvador. E esse rapaz se apresentou como Ricardo. E ele falou: Maria Cristina, você é autora da coleção Despertar? Eu falei: sim, eu sou autora da coleção Despertar. Então, Maria Cristina, eu ganhei uma licitação aqui em Salvador e eu precisava de vários volumes, mas eu não queria comprar da Turma do Cocoricó porque o preço é um pouco mais alto, eu queria comprar diretamente da autora, que pode ser um preço mais em conta para mim. Foi quando eu falei para ele: mas eu não posso vender os livros, porque eu vendi os direitos. Esse cara quase desmaiou do outro lado. Ele falou: mas como que você me faz isso? Eu falei: eu não entendia, e eu vendi os direitos. Eu falei: mas eles não vendem. Ele falou: claro que eles vendem. Eu falei: não, meu editor fala que eles não vendem. Você teve sorte em vender. Ele falou: claro que não, eu já vendi horrores dos seus livros, já vendi mais de milhões dos seus livros. Eu falei: tá brincando? Ele falou: sim, só agora dava quase R$1 milhão que ele queria, da coleção Despertar. E eu não podia vender a coleção Despertar. E daí eu contei tudo o que aconteceu para ele. Esse rapaz falou assim pra mim: Maria Cristina, você nunca mais vai fazer nada sem falar comigo antes, sem você aprender primeiro um pouco. Ele falou: eu vou falar 4 coisas pra você e jamais você vai esquecer isso. Você nunca vai deixar de escrever sobre inclusão. Eu falei: tá bom. Segundo, você nunca vai deixar de usar as cores que você usa, tudo muito colorido. As pessoas amam esse colorido seu e as suas ilustrações. Não mude o seu jeito de ilustrar. Eu falei: tá bom. Ele falou: terceiro, nunca mais você vai vender direitos autorais para ninguém. Os direitos são seus. Se um dia você passar uma parte dos direitos autorais, você sempre vai ganhar pelo livro que for ser vendido. Falei: tá bom. E o quarto e o mais importante, Maria Cristina, não esqueça que você tem um Harry Potter na mão e você ainda não sabe do seu valor. Nossa, as minhas lágrimas escorria, porque eu nunca tinha ouvido aquilo. Eu não aceitava nem que me chamavam de escritora, porque eu tinha vergonha. Parece que eu ia me exibir e eu não tinha todos os livros para vender, ficou com a Turma do Cocoricó, só tinha o livro do Mosquito, né? Mas eu chorei, daí eu agradeci muito ele, desliguei, e ele falou um tempão, hein, gente, no telefone. Liguei pra minha mãe chorando. Eu falei: mãe, meus livros vendem sim. É mentira do editor que não vende? Vende sim, vende sim. Mãe, eu não vou trocar o carro, eu vou abrir uma empresa. Gente, corri pro Sebrae e abri a minha editora, a Flor do Brasil. Olha as florzinhas na minha vida, gente. Abri a editora Flor do Brasil. Procurei o MEI, abri pelo MEI, porque eu precisaria de nota fiscal. Eu sabia que eu ia vender muito. Eu falei: agora eu vou lançar o livro do Nestor. E daí eu fui, e depois eu lancei o livro do Peixinho Nestor. Lancei sozinha, daí o Nestor, né? E lancei o livro do Peixinho Nestor colorido. Mas só que olha só, gente, antes de lançar o Nestor colorido, eu queria tanto ver esse livro, sabe? Que olha até o que eu fiz. Eu imprimi de uma historinha que eu não publiquei ainda, mas olha, eu peguei, eu imprimi, coloquei a letrinha do tamanho que eu queria, da cor que eu queria, sabe? Aqui nasce o Nestor. Essa aqui é a história que eu conto. Quem é o Peixinho Nestor? Essa história eu ainda não publiquei, né? Então eu falo do peixinho tão corajoso, tão especial, né? E daí eu encadernei. Nossa, e eu comecei a sair com esse desenho aqui, com esse livrinho, contando histórias de presente. Então eu fui em algumas escolas públicas aqui em Maringá e eu falava: eu posso vir aqui contar no Dia das Crianças? Eu posso vir contar? Quando era algum dia que ia ter folga, eu trocava o horário, alguma coisa lá na clínica do Dr. Aquiles, né? E daí eu ia na escola de presente, de graça, sabe? Assim, de presente a contação da história. E assim foi seguindo, gente. Foi seguindo. E depois eu fui lançando outros livros do Nestor, o livro para colorir. Entrei na Academia de Letras, as coisas foram acontecendo. Daí eu comecei a vender o livro do Mosquito também. Mas daí era difícil, porque eu não podia sair vender. E como que eu ia vender se eu não podia sair vender? Daí meu irmão tentou sair vender, mas não adianta. Mesmo que a pessoa conheça a sua história, a pessoa não tá ali com aquele seu coração, né? Então não dava certo, não tinha como. Ele chegou um dia tão desiludido, tadinho. Ele falou: ai, Cris, não adianta, eu não consigo vender. Mas não é, porque eu precisava de toda essa história atrás. Então, quando eu visito uma prefeitura ou uma secretaria de educação ou uma escola particular, não me venha com essa: eu te dou 10 minutinhos para você falar. Nem vou.
Meu trabalho é muito grande para ser explicado com 10 minutinhos. Eu tenho um trabalho muito lindo. A dificuldade que a escola está passando, eu já bolo ali na hora um projeto para trabalhar junto com a escola, sabe? E daí não dava mais para atrelar, gente. As escolas e hospitais, escolas e a clínica. Como que eu fazia? Daí eu comecei a pedir pro doutor. Eu falei, doutor, eu preciso de um dia livre na semana. Você tá louca, Cris? Não pode, não tem como. Mas eu preciso, doutor. Ele acompanhava o meu trabalho. Daí ele me cedeu um dia. Daí descontava do salário. Depois um dia só não dava, né, gente? Que às vezes eu viajava. Doutor, eu preciso de 2 dias vagos na semana. Cris, você é louca, você não pode fazer isso. As meninas também vão querer. O que eu vou falar para elas? Falei, doutor, elas escrevem? Elas estão fazendo alguma coisa a mais do que aqui? Não, eu tô, doutor. O senhor sabe do meu trabalho. Daí ele me fez uma outra proposta. Daí nós mudamos o registro lá certinho, o meu contrato. Daí eu ficava só com os exames de estudo urodinâmico, que é um exame, um curso que eu fiz para Campinas, em Campinas, sabe? Então, é um curso bem, assim, é um exame bem invasivo, judia um pouquinho, e eu ficava só com esses exames. Então eu colocava os pacientes no horário que eu queria, no horário que eu podia, e assim foi. Mas daí também não dava mais, gente, não teve jeito, daí eu tive que sair. Saí com muita dor, porque eu gosto muito de cuidar, né? Mas daí eu saí. E a coragem para sair? Eu ficava com um pé lá dentro e um pé fora. Vou, não vou, vou, não vou. Minha mãe, vai, Maria Cristina. Acredita no peixinho, vai. Minha mãe que deu empurrão para eu sair. Ela falou, qualquer coisa eu te ajudo. Meu Deus, mas minha mãe é aposentada. Ela tem uma lojinha de roupa infantil que ela costura lá em São Jorge. Eu sei que não é muito para sobrar para poder me ajudar se eu precisasse. E o medo, né, gente? Nossa. Mas eu saí, criei coragem. Daí eu corri no shopping Boulevard aqui perto de casa. Que eles já conheciam um pouquinho do meu trabalho, que uma vez eu fiz uma contação de história de presente ali para eles. E daí eu falei, gente, vocês não podem me deixar um espacinho, era final de ano, para eu falar do meu trabalho, eu vendo algum livro meu aqui, posso? Pode, me deram uma sala. Eu tenho uma sala até hoje naquele shopping, gente. Se eu não tivesse tido a coragem de ir, se eu não tivesse também me doado um pouco para o shopping, vocês acham que eu teria uma sala? A minha sala no shopping hoje está fechada por causa da pandemia, que eu não posso receber criança. Mas é a sala mais cara do shopping, praticamente. Ela tem tudo luzes coloridas no teto. Foi nessa que eu comecei, não. Nessa foi o que Deus, o que o universo foi falando. Você vai para uma sala melhor, você vai para uma sala melhor. Fiquei numa outra salinha por uns 2 anos, daí eles locaram aquela sala, daí fiquei em outra, daí me passaram para outra. Cada vez que eles locam a sala, daí eles me passam para outra. E eu não pago nem energia, gente. Eu não preciso cumprir horário de shopping, eu faço meu horário. Mas o shopping eles enxergam. O administrativo do shopping sabe que eu levo crianças para o shopping, eu levo pais para o shopping, eu levo escolas para o shopping. É criança que corre e abraça, é criança que quer autógrafo, é mãe que quer foto. Eu faço as oficinas. Então, quem acompanha o meu trabalho no Facebook e no Instagram já viu, vai lá atrás que vocês vão ver. Agora tá paradinho porque é 1 ano quase parado, né, gente? Mas olha lá atrás, né? Então são muitas oficinas com pinturas, pintura em tecido, pinturas em telinhas, pinturas em caixinhas, né? Em porta-trecos, em porta-moedas. Então é muita coisa. A pintura, gente, tá sempre ali na minha vida, não adianta. Só que eu achava que eu não fosse mais dar aula de pintura, né? Fiz muito enxoval para bebê, pintei muitas paredes. Depois o Hospital Paraná me contratou, eles tiraram, eu doei uma pintura. Daí eles tiraram aquela pintura, eu vou postar aqui, tá? Entre meios vídeos eu vou cortando, eu vou postando para vocês conhecerem. Por isso que eu não quis fazer esse vídeo ao vivo, contando essa história, numa live. Eu preferi assim, editando, porque eu posso colocar as fotos. E vocês compreenderão e verão melhor a imensidão que é esse meu trabalho, gente. É muito intenso, é grandioso, né?
E assim eu fui marcando, gente. Lá nos hospitais eu marquei a vida de muita gente. Com cada desenhinho que eu fiz no soro, com cada desenhinho que eu fiz nas punções, os curativos. Aqui em Maringá já participei das 7 FLINs, 6 presenciais que nós tivemos, a Festa Literária Internacional de Maringá. Nelas eu levo uma caverna onde os peixinhos estão lá dentro, barulhinho de água, barulhinhos e luzes coloridas e pedras e tartaruga. As crianças entram, os convidados entram. Em março, inicia a nossa quarentena, todos presos dentro de casa. Todos meus projetos cancelados, todos. E o início do ano estava fervendo de projetos, agenda cheia. Só para vocês terem uma ideia, nós paramos no dia 20, no dia 24 eu já estava com tudo certo, contratada pelo Meio Ambiente de Maringá, para fazer contações de histórias e oficinas e uma feira dentro do bosque, do nosso Bosque do Ingá, que é um parque que no final de semana chega a passar até mais de 2.000 pessoas visitando esse bosque. E daí no dia 20 nós paramos. E tudo foi cancelado, tudo. As escolas ligavam, Cris, nós não vamos poder ficar com livro. Cris, a pintura da parede não vai ser agora. Cris, nós vamos ter que esperar. Cris, nós vamos ter que esperar. E parou tudo. E eu precisei da ajuda, gente, da minha mãe, dos meus irmãos, porque não dava mais. Porque o meu dinheiro que entra vai tudo para gráfica. Eu tenho pilhas e pilhas de livros aqui em casa. Eu tenho mais caixas de livros do que móveis. Porque tudo sempre eu tenho que sustentar a família, mas eu invisto nas minhas impressões. Porque quando vendo para a prefeitura, eu vendo de 3, 4, 5 mil livros, né? E daí? Daí eu comecei a fazer máscaras sem costura, porque eu não tenho a máquina de costura. Eu falei, não dá para ficar vai e vem nessa quarentena. E daí eu desenhava máscara por máscara com a canetinha permanente. E eu vendia com uma canetinha que a criança colore, daí lava, sai, colore de novo. Então no kit tinha canetinha e 3 máscaras. Vendi muito bem, vendi muitas máscaras. Olha a ilustração, olha a pintura, né? Depois comecei a pintar fraldinhas, comecei a fazer outras pinturas. E as camisetas, que eu nunca parei, as camisetas eu nunca parei. Gente, tem escolas que eu fiz quase 200 camisetas pro Dia das Mães, sabe? As camisetas personalizadas. Veio a ideia de fazer o quê? Um curso de pintura em tecido para criança. Eu não dava mais aula de pintura, eu achava que eu não fosse mais dar aula de pintura, mas não tem jeito, eu precisava retornar, mas de uma forma online. Mas olha tudo como é maravilhoso. Há uns 2 anos eu já vinha estudando, sabe? Eu já vinha estudando marketing digital. Porque eu comecei a pensar, eu falei, eu não vou dar conta de estar em tantas escolas ao mesmo tempo, porque eu sou uma. Como que eu vou sair e vender? Eu sou uma, né? Como que eu vou vender? Eu não vou crescer. Tem mais livros para escrever, escrevendo, ilustrando, querendo lançar. Falei, não adianta, vai ter que ser pela internet, né? Mas daí nisso veio a pandemia. Daí então eu criei, né, esse curso, lancei esse curso de pintura, mas de uma forma bem simples, sem nenhuma postagem patrocinada, de um jeito bem simples, e foram chegando alunas, crianças, pessoas de idade, as mães das crianças fazendo curso. E onde eu vi, eu falei, não, gente, então é hora de continuar com isso. Tem muita gente que eu posso ajudar como uma renda, com cursos de pinturas, né? Eu posso continuar fazendo as pinturas, eu posso continuar com lives, ensinando. Gente, só um pouquinho. Ensinando a fazer as camisetas, dividir isso que eu sei, né? Mas sem parar a literatura. Eu vou continuar com a literatura, sabe? Eu vou continuar com a literatura, contando as histórias e fazendo o meu trabalho literário também, ligadinho ali, ó, porque não posso separar, porque tudo foi juntando e é uma coisa só. É lindo, gente, é tudo muito lindo, com as histórias e com tudo isso eu sei que eu consegui deixar alguém mais feliz.
Sabe? Muitas pessoas ficaram mais felizes depois que ouviram as minhas histórias. Muitas pessoas ficaram mais felizes depois que aprenderam a pintar comigo. Muitas pessoas ficaram mais felizes, se encontraram quando ouviram a minha história. Quando pegaram o título do livro e falou, não, eu quero ler esse livro porque eu também sou depressiva. Se te ajudou, também pode me ajudar. E é isso que nós somos importantes nessa vida, para isso. As pessoas falam, você não tem saudade do hospital? Muita saudade do hospital. Mas abriu um leque muito grande. Tem um leque muito grande que abriu e que eu posso conseguir chegar mais longe para mais pessoas, entende, gente? E para e pensa tudo o que aconteceu já na minha vida. Não é à toa, não é em vão. Então eu falo que é uma missão. É como se fosse uma missão. Então era isso, gente, que eu quero falar para vocês, sabe? São muitas histórias, são livros que as crianças colorem, são livros que eles inventam uma história, eles que inventam a própria história deles. Então era um pouquinho disso que eu queria falar para vocês, para nunca deixar de ter coragem, para querer aprender mais e mais e mais, sabe? E a gente consegue fazer muita coisa, tem muita coisa linda que pode ser feita, e a gente pode alegrar a vida das pessoas, conseguindo colorir um pouquinho a vida dela de alguma forma. E por que não dividir aquilo que você sabe? Não é verdade? E por que não dividindo isso que eu sei? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Não desistam dos seus sonhos, não tenham medo dos seus sonhos. Acredite, vai atrás, fala com um, fala com o outro, não tenha medo de falar, não tenha medo de gravar os vídeos de vocês, porque hoje em dia, gente, a pandemia veio mostrar, é um tapa na cara de quem fala, eu não quero mexer com a internet, eu não vou aprender a mexer com o celular, eu não vou aprender a mexer com o computador. Vai sim, meus amores, ou vai ficar para trás? Eu não quero ficar para trás nessa vida. Tem muita coisa bonita para a gente aprender e para ser vivida. E a gente pode ajudar muita gente. E a internet está aí para isso. Quantas pessoas que achavam que nunca mexeria no celular, só tem o celular agora para se comunicar com a família. Porque ficaram distantes, porque não podem se encontrar. Olha só, foi o primeiro Natal que eu passei, só eu e meus 2 filhos. Já havia passado dentro do hospital trabalhando em plantão. Mas longe da minha família assim, igual eu passei dessa vez, não. Passamos nós 3. E ontem foi Natal, né, gente? Então é isso, meus amores. É isso que eu queria falar para vocês, tá? E eu fiquei muito feliz de dividir toda essa emoção com vocês. E coloque o coração de vocês em tudo aquilo que vocês fizerem. Por favor, sabe? Tudo aquilo que vocês planejarem, planejam com o coração. Planejam com o coração. Então é isso que eu queria falar para vocês, meus peixinhos e peixinhas. Cris, você disse no início do vídeo que explicaria por que peixinhos e peixinhas. Pois bem, eu estava no shopping durante uma oficina e eu fui gravar um vídeo. E eu falei assim, oi meus amores. Eu falei, não ficou legal, apaguei. Daí eu coloquei, oi pessoal. Daí uma menininha falou assim para mim, Maria Cristina, você não pode falar assim, oi pessoal, oi meus amores. Não, você tem que falar assim, oi meus peixinhos e peixinhas. E ficou, gente, não tem como não ser meus peixinhos e peixinhas. Então eu falo que meus alunos, minhas alunas, né, meus fãs são todos meus peixinhos e minhas peixinhas, e não importa a idade, e não importa quem seja a pessoa, eu chamo de peixinho e peixinha. E é com muito amor, é com muito respeito, e é com muito carinho. Meus peixinhos e peixinhas, um beijo em cada coração. E que bom que você ouviu minha história. Fiquei muito feliz por isso. Tchau, gente!